Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Vicente Martorano Menegotto, eu sou oncologista, há alguns anos professor de bases da oncologia da Unisul. Nos últimos 2 anos nós temos com orgulho também participado das aulas práticas da semiologia e é um prazer a gente, pela primeira vez, participar de uma aula teórica, falar sobre icterícia. Lembrando, essa aula 2 semanas atrás eu ministrei na Semiologia 2, na turma B. A gente vai completar agora a turma A, que infelizmente os percalços que a crise atual do Covid-19, o EVA, não funcionou bem semana passada. A gente vai aprendendo, inclusive, a fazer aulas filmadas desde casa. Então, vamos lá, a gente falar de icterícia, tá? Então, o que acontece? Icterícia é algo que chama atenção. O que eu quero que vocês realmente, como alunos, entendam nessa situação que vocês têm? Primeira conceituação básica. O que é icterícia? O conhecimento bioquímico metabólico. É importante que você conheça essa parte bioquímica metabólica, diferente do que a gente quando aprende lá na segunda, terceira fase, bioquímica, ciências com professores não médicos. Eu lembro que eu tive uma dificuldade bem grande de entender o metabolismo da icterícia, da bilirrubina, quando eu era estudante de medicina. O professor era um argentino, ele mal falava português, o livro texto era um livro espanhol, então a gente tinha uma certa dificuldade em relação a esse ponto. Mas seja agora, espero que vocês entendam melhor, porque é fundamental conhecer a base, conhecimento bioquímico metabólico, a fisiopatologia. O que a gente tem que saber? O que é a bilirrubina? O que é a bilirrubina? As etapas locais de metabolização. Outra situação, as diferenças entre bilirrubina indireta e bilirrubina direta. Você vai entender a entidade clínica com isso, você vai entender por que tem essas diferenças como nós tivemos. E o conhecimento inicial, a partir daí, o que é uma hiperbilirrubinemia direta, o que é uma hiperbilirrubinemia indireta. E como a gente está na semiologia, a arte do médico, do clínico, o fortalecimento fundamental da história, dos dados que nós coletamos ao exame do paciente, muito esquecidos, subjugados nessas eras atuais, que está errado, do exame físico. Isso é ser semiologista, isso é ser um bom médico. E na prática médica, vocês estão esquentando, estão formando o banco de dados de vocês. Muito importante, porque a icterícia traz alguns diagnósticos diferenciais. Eu vou sempre pedir que vocês passem ao próximo slide. Então, vamos falar de conceito. O que é icterícia? Deixa eu fazer uma pergunta, não é a mesma coisa, eu não vou ter a resposta imediata como a gente estivéssemos numa sala presencial. Se alguém já viu um paciente com icterícia? Se não viu, tenta imaginar. Por quê? Eu digo sempre, tem sintomas que chamam a atenção. Meu, de vocês, de qualquer pessoa. Outros não. Eu tô com uma dor de barriga, eu comi tal alimentação, essa alimentação não me caiu bem. Não jantei bem ontem. Eu tomei um vinho, tomei uma cerveja, um pouco de dor de cabeça, não tô legal. Fiquei vendo notícia sobre coronavírus, Covid-19 até as 2 da manhã, não acorda bem. A gente não dá muita bola para isso, mas algumas coisas chamam a atenção. Por exemplo, você vai ter sangramento na urina, você vai ter sangramento nas fezes, você vai tossir sangue, a pessoa vai ver o que está acontecendo. A mesma coisa é icterícia, a pessoa vê um paciente ictérico, todo mundo vai dizer, o que está acontecendo? Por que fulano está amarelinho? Por que a ciclana está amarelinha? Então é uma coisa que chama, igual emagrecer. Olha, meu pai perdeu 15 quilos, ele está diferente, está todo mundo notando essas situações como ocorrem. Então, é um sintoma, um sinal que chama a atenção, até porque, geralmente, a icterícia, ela não vem sozinha. Ela pode ser o primeiro sinal de uma doença grave hepática, pode ser, mas ela não vem sozinha. Você tem outros sintomas que vão vir juntos, vocês vão entender um pouco disso quando entenderem melhor o que é bilirrubina direta, o que é bilirrubina indireta. Vamos lá. Então, esse slide clássico, tá lá o nosso canarinho. Eu não sou muito bom de cores porque eu sou daltônico, mas esse eu enxergo. A definição clássica é uma coloração amarelo alaranjada, que pode ser observada nas mucosas conjuntival, sublingual, tá? E na pele, pela deposição de bilirrubina. Você vai ter uma elevação sérica no nível de bilirrubinas, ela vai ser notada, geralmente, nas escleras, entre 2,5 e 3. Geralmente é o padrão que você vai observar que o paciente tem realmente uma icterícia. Tecnicamente falando, o ponto de corte, o cutoff, a hiperbilirrubinemia é a concentração sérica de bilirrubina superior a 1,11 miligramas por decilitro.
Então, esse é o primeiro conceito que eu trago no primeiro slide. Esse talvez seja o slide 1B, para a gente colocar alguns alertas que a gente tem que ter. Quando a gente está no começo, quando você começa a gostar, ver pacientes e aulas de semiologia e frequentar clínicas, ambulatórios, hospitais, você começa a procurar sinais. Então, a mesma coisa em relação à icterícia. Então, a gente também tem que colocar que existe a pseudoicterícia, por exemplo, porque pode ocorrer situações onde você tem uma coloração amarelada que pode ser observada, por exemplo, na carotenemia. As pessoas com o hábito de comer muita cenoura, muito mamão, os alimentos ricos em caroteno, beta-caroteno, perdão, você vai notar. Eu lembro que eu tinha uma colega de turma na faculdade, segunda, terceira fase, ela comia muita cenoura, muito mamão, ela tinha realmente aquela coloração amarelada. A diferença, ou diagnóstico diferencial que você vai ter, é porque uma icterícia verdadeira, como a gente falou há pouco, ela não é de pele só. Você vai ter notável nas mucosas, na esclera e nas mucosas. Essa é a diferença importante. Por quê? Pode acontecer com a gente, você está meio cansado num período assim de uma grande demanda, de um grande estresse, vocês que são jovens voltam de um plantão, como você está amarelinho, a tua mãe, o seu pai, a sua namorado pode falar, você está um pouco amarelado, essa situação que você tem. Então, até parece, mas por quê? A gente coloca, por exemplo, aqui o mixedema, que é o hipotiroidismo, quando existe hipotiroidismo, a falência tiroidiana, e a insuficiência renal. Quem não viu, vocês vão ver um dia, quando frequentarem um ambiente, por exemplo, de hemodiálise, os pacientes têm uma coloração amarelada pálida, muito frequente nessas situações. Por favor, gostaria que vocês me interrompessem, mas assim o vídeo fica um pouco mais difícil. Próximo slide, para ilustrar essa situação que nós temos. O que a gente tem? A normalidade da bilirrubina entre 0,3 até 1,11. A partir de 2,5, você tem a constituição de icterícia, a bilirrubinemia, hiperbilirrubinemia a partir dessa situação. Então, assim a gente abre essa primeira parte conceitual dessa aula, bastante interessante. Então, esse talvez seja o meu slide predileto, meu slide preferido, como a gente fala, quando a gente fala de metabolismo de bilirrubina, que isso vai ser a base. Essa base vai nos fazer entender a clínica, vai nos entender os sintomas, como é que as doenças existem. Então, em relação aos metabolismo da bilirrubina, vocês olhem sempre à esquerda. Vermelha, a degradação da M. O que são? Hemoglobina, transporta ferro, transforma oxigênio. Você tem hemácias senescentes. Você tem formas, como por exemplo na malária, de formação de uma eritropoiese ineficaz. Isso é debris, isso são restos. Então, essa degradação vai passar, como a gente pode, você tem os hematopoéticos, é o baço, que vai fazer essa primeira passagem externamente, né, que vai filtrar essa situação, esses restos metabólicos, vamos dizer assim, eles vão na atuação da enzima M-oxigenase, olha a bioquímica que a gente falou há pouco, vai formar um metabólico, que é a biliverdina. Essa biliverdina, a enzima biliverdina redutase vai transformar isso na estrela da nossa aula, que é bilirrubina, que vocês vão ver que ela vai se ligar à albumina a partir daí. Então, a base é essa. Para esse primeiro slide, eu gostaria que vocês entendessem essa situação. Você tem as hemácias M, o metabolismo da M, senescentes, células. Essas células vão chegar à passagem esplênica por via do baço e vai ativar a formação de biliverdina, depois não precisa decorar, mas entender onde tudo começou. Você vai entender por que um Gilbert tem um comportamento, porque uma colestase de origem extrahepática, por exemplo, um tumor ou calculose, por exemplo, é diferente nesses detalhes. Peço por favor que vocês passem o próximo slide para a gente continuar. Então, alguns conceitos de bilirrubina. Vamos lá. Conceitos de bilirrubina. Alguns conceitos. Metabolismo das bilirrubinas. O principal produto, a bilirrubina é o principal produto do fracionamento da hemoglobina liberada dos eritrócitos senescentes. Certo? Inicialmente, ele é muito ligada à albumina. Você sabe, a albumina é a principal proteína do organismo, estrutural, tudo isso. Vai ocorrer o transporte até o fígado, ela vai ser conjugada, isso que a gente vai aprender legal, numa forma hidrossolúvel
glucoronídeo via a enzima glucuroniltransferase. Vai ser excretada para dentro da bile, vai ser transformada em urobilinogênio no cólon. Olha como você bota o trato digestivo, já começa a atuar, a colocar o trato digestivo literalmente no jogo. E você vai entender por que existe o urobilinogênio, que ele é excretado no cólon pelas fezes, e uma pequena porção acaba sendo reabsorvida e excretada pelos rins. Então, a gente vai entender um pouco mais para frente por que existe hipocolia fecal, acolia fecal, porque existe colúria nessas fases após a conjugação da bilirrubina, quando você tem. Então, é uma parte bastante interessante da fisiopatologia. Outra coisa, a bilirrubina, nesse slide que a gente está colocando, a bilirrubina é o catabólico potencialmente tóxico do metabolismo da heme. Faz parte de um metabolismo fisiológico completo. Aquele meu slide predileto vai ser repetido em algumas situações. Nós produzimos, em média, entre 250 a 400 miligramas por dia de bilirrubina. 80% da produção diária de bilirrubina no ser humano, ela provém da degradação da hemoglobina. A hemoglobina é nossa parceira, a hemoglobina que faz ferro, oxigênio ser transportado. 20% vem de outras hemoproteínas. Existem, como tudo, como o colesterol também tem, efeitos fisiológicos com a regulação do metabolismo do colesterol, níveis de adipocinas e até mesmo um controle glicêmico melhorado nessas situações. De cara, você já parte de uma situação quando a gente fala de bilirrubina, a bilirrubina é muito pouco hidrossolúvel numa primeira análise, numa primeira situação. Então, voltamos ao slide, voltamos àquele slide que vocês já estão entendendo, vocês viram a estrela, metabolismo da hemoglobina, isso vai ser degradado, vai passar pelo baço, tá lá, quando a gente fala hiperesplenismo, quando a gente fala, o baço é um tremendo filtro do organismo de todos nós, atuando a hemioxigenase, você vai ser apresentada pelo primeiro metabólico, que é a biliverdina, depois a questão da bilirrubina, que começa a se formar ligada fortemente, inicialmente, à albumina. Então, esse é o primeiro passo. Eu vou fazer o seguinte, como as aulas podem ser um pouco mais curtas, vou dar um break para a gente continuar a partir do próximo slide, que é o metabolismo da bilirrubina. São poucos segundos. Muito obrigado.